De acordo com uma pesquisa realizada no Reino Unido, ser gentil consigo mesma, aprender a se aceitar e se amar é o maior impulsionador para ter uma vida mais feliz. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que não importa se você tem 20 ou 70 anos, nunca é cedo ou tarde demais para começar a se auto-aceitar, para descobrir como gostar de si mesma. E neste vídeo vou te explicar o que você precisa fazer para isso acontecer. O primeiro passo para começar a aprender como se amar é encontrar o porquê dessa autoaversão. Quais são as coisas que te fizeram chegar a essa conclusão? Quando você pensa que não se ama, que não gosta de si mesma, o que normalmente está acontecendo neste momento? Quais são os comportamentos, pensamentos ou situações que te levam a essa conclusão? Como foi a sua infância? Você sofreu algum abuso físico ou verbal? Você sofria bullying na escola, mesmo que na época não tinha esse nome, mas você era motivo de chacota na escola? Você não encontrava apoio em seus pais e eles sempre te colocavam como a errada da história? Ou você foi uma criança muito amada e valorizada, mas quando chegou na adolescência as coisas mudaram? Quando esse tipo de coisa acontece na infância, acreditamos que nós somos o problema, que tem algo errado com a gente, que somos as culpadas. Mas isso está longe de ser verdade. Você precisa parar de assumir culpas que não são suas e assumir a responsabilidade de se libertar desse fardo e se amar como merece ser amada. Um dos maiores motivos que te leva a não gostar de si mesma é viver preocupada com a opinião dos outros. Quando se é criança ou até mesmo adolescente e ouve coisas como: "Nossa, que cabelo é esse? Esse vestido te deixou barriguda. Sério que você vai usar esse shortinho? Suas pernas são muito finas." Tudo isso nos marca profundamente e com o passar do tempo temos a falsa ilusão de que superamos. Mas se você não se ama, é um sinal claro de que não superou as duras críticas que ouvia quando criança. E como a todo custo queremos evitar a crítica dos outros e nos encaixar, são nesses pequenos momentos que nos viramos contra nós mesmos, perdemos a conexão com nossa essência e passamos a nutrir a autoaversão. É como se a gente quisesse antecipar as críticas que os outros farão. E para não ouvir a opinião cruel deles, a gente opta por ser perverso conosco mesmos, nos criticando de forma ainda mais dura. Enquanto você continuar preocupado com o que os outros pensam de você, enquanto continuar tentando impressionar as outras pessoas, você continuará se arrastando para baixo. Porque não tem como gostar de si mesma se não se aceita como é e como não é. A autoaversão só termina quando você para de se criticar. E para isso, você precisa parar de se importar com o que os outros dirão. Precisa parar de preocupar com a opinião deles e começar a enumerar suas qualidades. Quanto mais você se tratar bem, menos a opinião dos outros importará. Então, todos os dias, procure algo para se elogiar. Como você está tão habituada a se criticar, no início pode ser bem difícil de enxergar suas inúmeras qualidades, mas comece com coisas pequenas que você gosta em relação a si mesma. O seu cabelo, os seus olhos, a sua risada incrível. Talvez você seja uma ótima amiga, uma mãe maravilhosa ou quem sabe uma cozinheira de mão cheia. Enfim, seja o que for, você encontrará algo para se elogiar. Persista, elogie-se todos os dias. Com o passar do tempo ficará cada vez mais fácil, porque você perceberá quantos motivos tem para se elogiar, para gostar de si mesma. Imagine como seria maravilhoso se você pudesse acordar todos os dias, olhar no espelho e falar com convicção, como se fosse verdade: "Não há nada de errado comigo." Imaginou que bênção seria isso? Pois é, só que isso já é verdade. Você já pode fazer isso todos os dias, porque não há nada de errado com você. Então, além de se autoelogiar diariamente,
olhe no espelho todas as manhãs e diga para si mesmo: não há nada de errado comigo. E você pode pensar: se não há nada de errado comigo, porque eu simplesmente não consigo gostar de mim mesma? E provavelmente a resposta está no fato de você condicionar o seu gostar. Eu vou aprender a gostar de mim mesma quando eu perder 20 quilos. Eu vou me amar quando eu estiver ganhando 10 mil reais por mês. Eu vou me valorizar quando parar de cometer tantos erros. Chega, já deu, né? Se é assim que você pensa, é exatamente aí que está mais uma barreira que te impede de se amar. Nada disso fará com que você passe a gostar de si mesma, porque sempre haverá uma condição nova. Portanto, você deve escolher, você deve decidir gostar de si mesma exatamente como é, exatamente onde está. Não condicione o seu gostar. Você precisa se amar quando tudo estiver dando certo e quando tudo estiver desmoronando. Quando acertar, mas também quando errar. Precisa amar suas qualidades e também seus defeitos. O auto-julgamento, a autocrítica sempre te impedirão de gostar de si mesma. Isso significa que você tem o poder de substituir o ato de se julgar pelo ato de se aceitar como é. E isso muda tudo. Afinal, é através da autoaceitação que você começa a ser gentil consigo mesma e começa a se sentir um pouco mais motivada. Aprender a gostar de si mesma é como ir à academia. No início, você começa com pequenos pesos para ir adaptando o seu corpo. Depois, você vai aumentando o peso e o seu corpo vai ficando cada vez mais forte. Para aprender a gostar de si mesma, você deve começar devagar. Não será fácil e levará tempo. Portanto, insisto em dizer mais uma vez: elogie-se. Esse é o melhor exercício para treinar o músculo do amor próprio. Elogie suas características físicas e elogie principalmente sua personalidade. Parabenize-se por seus acertos e seja complacente consigo mesma quando errar. Ao fazer isso, você aprende a se amar em cada etapa do processo. Não desista de você. Não terceirize o seu amor próprio. Esteja sempre disponível para ouvir o que a sua criança interior precisa nestes momentos de dor e incertezas. Mesmo porque esses momentos fazem parte da vida e você sempre está em processo de amadurecimento, indiferente da idade que tem. E também faz parte do seu processo de amadurecimento reprogramar a sua mente para que ela pare de procurar os erros e comece a fazer buscas diárias por tudo que está dando certo. Para fazer essa reprogramação, todos os dias antes de dormir, analise o seu dia e pense nas vitórias que teve nesse dia. Não importa se foi apenas uma pequena e singela vitória, pense nela e seja grata por ela. Ao fazer esse simples exercício diário, você perceberá quantas coisas boas estão acontecendo em sua vida e você nem se dá o crédito por elas. Essa é mais uma técnica que você deve usar para aprender a gostar de si mesma e a se valorizar. Depois de fazer tudo isso, se você ainda estiver na dúvida se aprendeu a gostar de você ou não, pare um pouco e avalie. Você consegue apenas sentar em uma sala sozinha consigo mesma e se sentir bem em sua companhia? Quando você está sozinha, você acha sua própria companhia tranquila e agradável? Ou você não suporta ficar sozinha e precisa fugir de si mesma? Como você se sente quando nada mais está acontecendo? Quando não há distrações, só há você e seus pensamentos? Como você se sente em seu corpo? Você se sente em casa no seu corpo, na sua mente, na sua alma? Ou está sempre procurando uma forma de escapar? As respostas a todas essas perguntas vão te dizer se você aprendeu a gostar de você ou não. Se você está feliz e em paz consigo mesmo. E algo muito importante que você deve ter sempre em mente é que, quando nos amamos em nosso melhor e em nosso pior, naturalmente aceitamos apenas o amor das pessoas que também nos amam em nosso melhor e em nosso pior. No entanto, quando nos aceitamos condicionalmente, estamos sempre buscando relacionamentos com pessoas que apenas nos aceitam
com condições. E então, que tipo de relacionamentos quer ter em sua vida? Que tipo de relacionamentos quer ter consigo mesma? Reflita sobre isso. Gratidão por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Bye, bye!